Você com o Alexandre de Moraes a partir de agora? Então pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Bom, se você me segue, você já sabe que há mais de 2 meses eu disse que eles iam descartar Moraes, que a imprensa ia começar a queimar Moraes. E eu vou explicar pra vocês os motivos que me levaram a ter essa conclusão e por que isso tá acontecendo hoje. O principal motivo é esse cara aqui. Você é novo de idade, ou novo no mundo político, ou começou a entender de política por causa dos meus vídeos, esse cara aqui é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era um dos grandes poderosos do sistema até pouquinho depois de 2016. E esse cara foi o grande responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff. Esse cara foi o cara que botou Temer na presidência da República. Óbvio que existe todo um contexto para isso, mas eu não vou explicar o contexto aqui. Eu vou explicar o porquê Eduardo Cunha. O sistema, ele sempre se reorganiza. E quando surge um fato novo que pode prejudicar o sistema, geralmente alguém tem que ser descartado, alguém tem que levar a culpa, alguém tem que ser jogado fora. Eduardo Cunha foi o cara que foi jogado fora. Ele tirou Dilma Rousseff, ele botou Temer na presidência. Depois, com o avanço da Lava Jato, que colocou Lula na cadeia e deixou o caminho aberto para eleger Geraldo Alckmin presidente, a não ser que surgisse Jair Bolsonaro. Eduardo Cunha também foi condenado na Lava Jato. A estratégia é sempre a mesma. Depois que o sistema escolhe alguém para fazer o trabalho sujo, esse alguém sempre é descartado. Por quê? Para dar uma ideia de que o sistema não existe. Para dar uma ideia que o sistema é uma pessoa. Para eleger um culpado. Para eleger um culpado. E o culpado da vez é esse cara aqui. Se o cara do sistema foi condenado pela Lava Jato e tanta gente do sistema estava envolvido, você já se perguntou como que a Lava Jato acabou? A Lava Jato acabou quando saiu essa matéria. O amigo do meu pai. Não tem a ver exclusivamente com o Toffoli. Até hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e pegou um jatinho para ir ver o jogo do Flamengo com o advogado de Vorcaro do Banco Master, aonde tá todo mundo jogando no Alexandre de Moraes a culpa. Assim como jogaram no Eduardo Cunha na época. Porque essa história do Banco Master está se repetindo a história da Lava Jato. É um baita escândalo de corrupção onde eles estão focando somente em uma figura a livrar todo um sistema que vai continuar existindo. Agora você vê o Estadão falando que a mulher de Moraes tinha 27 e foi para 152 processos. Você vê o Estadão achando um absurdo Moraes mandar prender condenados pela trama golpista sem ouvir a PGR e a Polícia Federal. E a questão agora, gente, é que Daniel Vorcaro, que tá solto, e tem informações que envolvem muita gente do alto escalão, assim como na época da Lava Jato, que ela precisou acabar porque já tinha ministro do Supremo envolvido, tinha político muito forte envolvido. E para piorar, tinha presidente da República que não estava envolvido em nenhum desses escândalos, que era Jair Bolsonaro. Esses caras tinham um problema, tiveram que anular a condenação de todo mundo exatamente para livrar, galerinha do STF também. Mas teve um cara que não escapou. Teve um cara que tá inelegível até hoje. Um cara que derrubou a Dilma. O cara que botou Temer na presidência e o cara que na época era conhecido como um herói da direita. Afinal de contas, ele derrubou a Dilma. Hoje nós temos o herói da esquerda, que afinal de contas, derrubou Jair Messias Bolsonaro. Olha só que ironia. O cara que pode tomar a culpa de tudo e dar a ideia de que o sistema simplesmente acabou. Vocês querem saber o que vai acontecer com esse cara no final das contas? Eu vou contar pra vocês e podem salvar e guardar essas palavras. Eu até deixei um tweet no dia 22/12 para ficar guardado para a posteridade. Vai fazer um acordo de sair do Supremo Tribunal Federal para não ser o primeiro ministro da história a tomar um impeachment por crime de responsabilidade e ainda vai ficar com boa parte da grana. O Vorcaro também vai ficar de boa e eles vão curtir a grana deles, mas de uma forma discreta, mas saindo do jogo político depois de ter feito todo o trabalho sujo. Vai abrir uma vaga no STF para botar o Pacheco no lugar. Os processos que estão no escritório de advocacia da esposa vão continuar rodando, assim como escritórios de advocacia ligados ao Zanin, ligados ao Gilmar Mendes, ligados a um monte de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem esse lobby no Supremo Tribunal Federal. E ele fará um discurso de que terei que renunciar das investigações, pois sou uma pessoa ilibada, blá 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 blá. E depois de renunciar ainda vão chegar à conclusão de que o Alexandre não tinha feito nada, o Alexandre era inocente. Vai sair de boa, vai sair limpo, vai ser condenado a nada, mas vai sair. Só não vai acontecer algum outro problema que atrapalhe o sistema, que eles tenham que mudar de rota. Senão, o caminho vai ser esse. Igualzinho foi o caminho do Eduardo Cunha. Ele se ferrou, na verdade, né? Porque foi condenado, tá até hoje sem poder concorrer. Teve suas condenações anuladas juntos com a do Lula e com aquela catrefada toda. Tem membros da família que estão no parlamento, acho que até a filha, alguma coisa, é deputado estadual, federal, alguma coisa do tipo. Pesquisem aí, vocês vão descobrir. Ele ainda tá inelegível, né? Tá inelegível. Mas com um bom dinheiro,
uma vida bem confortável, fora dos holofotes políticos. Rony, mas aí a gente não pode mais ter esperança no Brasil desse jeito. Muito pelo contrário. Porque esse tipo de acordo, esse tipo de coisa só acontece com esse tipo de pessoa porque existe uma pressão muito forte de pessoas de bem que estão de olho em tudo que está acontecendo. Ou vocês acham que se não tivesse Jair Bolsonaro, isso aqui ia estar acontecendo? Ou vocês acham que se não tivesse eu e tantos outros como você aqui, eles iam precisar fazer esse todo tipo de manobra para cada vez ficar mais claro que tem um sistema que manda no Brasil? O seu view é importante, o meu trabalho é importante, o trabalho da gente que está cada dia mais desmascarando e um passo à frente desses caras é importante sim. E tem coisa muito pior por vir. E você vai ver em primeira mão aqui hoje. Na hora que chegar a situação dos precatórios, que esse cidadão aqui pagou com informações privilegiadas, inclusive para o Banco Master. Basicamente as pessoas vendiam precatório para o banco porque achavam que nunca iam receber esse valor por 50%, 40% do valor. Pessoas que jogaram na justiça, que tinham direito de receber, pessoas do INSS, funcionários públicos. E o banco comprou esses precatórios por 40%, 50% dos valores e depois recebeu o valor cheio porque alguém do nada decidiu pagar todos esses precatórios para o banco ser beneficiado. Na hora que essa história dos precatórios vazarem, vocês vão lembrar de duas coisas. A primeira, o Rony falou que isso ia acontecer, cara. Igual ele falou que o Moraes ia ser descartado. Igual ele falou, o Rony avisou. E sabe qual é a segunda? Vocês vão entender porque que o filho desse cara recebia 300 mil por mês de pensão. Vocês vão entender porque que ele fugiu do Brasil. Ah, vocês vão entender muita coisa. Sabe qual que é a única coisa que eu tenho para dizer sobre tudo isso? O que eu tenho para dizer é que meu nome é Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Não importa o que o sistema faça, eu tô sempre avisando a galera. E geralmente, uma semana, um mês, 2 meses antes. Porque se o sistema tá sempre um passo à frente, o Rony tá um passinho a mais. E você também tá, porque você tá aqui assistindo e entendendo sobre o que eu tô falando aqui. Nós vamos mudar esse país. Você quer entender o que vai acontecer com Alexandre de Moraes a partir de agora?